Estamos de volta aqui no Papo com Ela e a gente conversa hoje sobre a amamentação e o puerpério, esse momento quando a mulher acaba de ganhar o bebê e as dificuldades que ela enfrenta. E para isso a gente recebe aqui no Papo com Ela a psicóloga perinatal Fabiane Espíndola de Assis. Fabiane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente sabe que a maternidade ela traz uma série de mudanças para a vida da mulher e uma delas é o aleitamento materno, que muitas vezes a gente tem uma imagem de que é uma coisa muito simples e natural e nem sempre é assim que acontece, né? O que você, nesse contato, percebe de principal dificuldade que essas mulheres têm? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse tema que é tão importante e que engloba aí o puerpério, que passa por um período muito grande, muito importante na vida da mulher, que é de tantas mudanças, né? Então, assim, logo de cara aí nesse primeiro processo que a gente observa que a amamentação, então, vai ser realmente o ato em si mais forte dessa mulher com esse bebê, dessa vinculação e esse reconhecimento desse bebê como seu, né? Então, uma das coisas que a gente consegue observar mais forte é essa cobrança, muitas vezes, social, de que essa amamentação seja realmente feita de forma efetiva, que isso aconteça, né? Então, lá atrás, na gestação, elas já trazem muito isso como algo muito forte. O medo se vai dar conta de amamentar, como funciona todo esse processo, né? Se vai sentir dor. É muito comum a gente ver esse medo, então que já vem lá antes mesmo no processo da gestação e que aí quando se inicia, né, o bebê nasce, inicia esse processo, às vezes tem muito medo ali já instalado e aí acaba às vezes dificultando um pouco, inclusive na descida do leite, esse relaxamento que a gente sabe que é importante, né, nesse processo. Então, às vezes lá atrás isso já vem até pela questão social mesmo que é imposta, né, o tanto que hoje tem o agosto dourado, que é exclusivo, né, de incentivo à amamentação. A gente sabe que a amamentação é algo muito rico, é importante, fundamental, mas acaba que muitas mulheres acabam caindo nessa cobrança muito forte de que tem que dar certo, tem que, de todos os jeitos, isso precisa funcionar, né? Fica naquela autocobrança, né? Sim. Eu preciso, se eu não faço, eu não vou ser uma mãe à altura. E qual é o prejuízo disso nesse momento para essa mãe e também para a criança, né? Estar pressionada por essa cobrança nesse momento que ela está aprendendo a lidar com aquela nova vida que depende dela. Sim, é um momento extremamente delicado na vida da mulher, né? Então, assim, a gestação em si, o parto ali, os primeiros dias principalmente, a gente fala que são momentos potenciais de crise. Então, justamente porque a gente observa que é um momento que a mulher está em muita transformação, né? Então, assim, desde a gestação e o puerpério a gente considera até 2 anos após o parto, né? Então, assim, é um tempo que ela está em constante mudança. Então, ali na gestação já ela acostumar com essa ideia, um bebezinho que está vindo, a gente não sabe se essa gestação foi desejada ou não, então isso também tem outras questões. E aí lidar com a amamentação depois, esse bebê que vai crescendo, tem os saltos de desenvolvimento. Então isso vem de uma forma muito intensa para a mulher e essas cobranças acabam vindo. Então muitas vezes lidar com tudo isso é muito difícil, você percebe que essa cobrança ela vem muito forte, da mulher dar conta de tudo. Não só do social, mas a mulher também tem essa cobrança muito forte de que precisa dar conta de tudo. Uma das coisas que a gente trabalha, inclusive nos atendimentos, é do que você realmente precisa dar conta. O que você está disposta, quais são os seus limites, né? É importante reconhecer até que ponto essa mulher consegue ou não fazer alguma coisa, né? Que está ali se cobrando naquele momento. Então, ter esse cuidado realmente é fundamental. A gente está falando muito aqui de uma questão psicológica, né? Sim. Porque a mulher, ela precisa, querendo ou não, estar preparada para esse momento. É importante haver um acompanhamento psicológico antes do nascimento da criança, né? Durante esse período gestacional, ou alguma mãe ou alguma mulher que é tentante também já ir fazendo essa preparação, assim, digamos, para que no momento a coisa fique mais leve? Sim, fundamental. Para aqueles que tiverem a oportunidade, realmente isso é muito bom. Hoje existe o pré-natal psicológico, ele pode ser realizado tanto em grupos de gestantes, para aquelas que se sentem mais à vontade de compartilhar, ter essa troca com outras gestantes,
ou também no consultório de forma individual, também é possível, que é justamente essa preparação para todas essas mudanças que vão acontecer, para você estar emocionalmente, né, psiquicamente mais saudável e equilibrada para tudo isso, se identificando, então ali fazendo o autoconhecimento mesmo, né, e conhecendo os limites, as possibilidades, quais são as formas que você consegue lidar, buscando esses recursos, né, com os acontecimentos. Porque quando as coisas forem acontecendo realmente, você consegue identificar, bom, eu posso fazer assim, eu posso contar com uma pessoa, né, então isso se torna muito mais leve. E aí vem essa cobrança da maternidade, né, que a gente sabe que não existe uma maternidade perfeita, igual propaganda de margarina, isso não existe, né? Então é muito que a sociedade prega, uma coisa cultural mesmo. E aí a gente vai trazendo isso ao longo desses acompanhamentos ali na gestação mesmo, de que essa maternidade ela precisa ser construída na sua realidade. A gente sabe que tem muita expectativa, isso faz parte e é importante também, né, para o bebê se desenvolver, então ter essas expectativas também é uma forma de impulsionar esse bebê, mas é preciso ter esse equilíbrio. Então, para aquelas que conseguem fazer esse acompanhamento, realmente é fundamental, faz toda a diferença. Assim como para as tentantes. A gente sabe que o processo de tentativa não é fácil, é muito delicado. Aquelas que vão para algum tipo de tratamento de reprodução assistida, isso demanda muito mais emocionalmente, né? Então, assim, a busca do positivo cada mês, isso é realmente muito desgastante, não só para a mulher quanto para o casal. E também é um assunto que muitas vezes fica velado, né? As pessoas não querem falar muito sobre isso, fica escondido. E aí essa mulher que está passando por esse processo de tentativa acaba se vendo sozinha. Então, assim, realmente poder ter esse suporte para você ir construindo essa maternidade, né? Porque a maternidade ela não vem só quando o bebê nasce, ela é uma construção. Então, você construindo isso ao longo desse processo aí gestacional, de tentativas de uma forma muito mais leve, com certeza lá na frente, quando esse bebê nascer, você vai conseguir lidar muito mais tranquilo, de uma forma muito mais saudável, emocionalmente aí com as coisas que forem aparecendo. Eu sempre brinco, vou completar 3 anos de maternidade, né? Uhum. E todo mundo sempre dizia assim, você vai fazer o parto normal, mas é muita dor, é isso, é aquilo. Fiz o parto. Eu falo, gente, não é o parto que é difícil. Não estou dizendo que não seja, mas o difícil é amamentar. Então, assim, durante 20 dias eu passei perrengue, tive mastite, chorava toda vez que o bebê chorava, sabe? Chorava junto. E foi um processo para não desistir, sabe? Eu consegui amamentá-lo até 1 ano, quando ele não quis mais, ele largou por conta. Mas o que eu percebo que foi muito importante foi ter o apoio, por exemplo, da minha mãe, que estava ali, pelo menos no primeiro mês, ela ficou comigo. Qual é a relevância de uma rede de apoio nesses casos, Fabiane? Fundamental, né? Isso é uma grande dificuldade para as mães solos, né? Porque realmente falta muito essa rede de apoio e muitas vezes elas não têm outras pessoas que possam estar sendo rede de apoio, né? Então isso fica muito complicado, muito delicado, porque justamente aí a gente volta lá naquele momento potencial de crise mesmo. Então, a mulher pode sim desenvolver uma depressão pós-parto, algo mais grave, e às vezes muitas mulheres têm depressão pós-parto e não conseguem identificar, né, o que é uma depressão pós-parto. Então ter esse cuidado, a rede de apoio, ela ajuda muito nesse momento, que a gente sabe que a mulher ela tá mais vulnerável. Então, pensando ali principalmente no início, né, desse processo de amamentação, logo que o bebê nasce. Quando a gente olha ali, o baby blues, né? Então é mais fácil ali de acontecer nas 2 primeiras semanas, a partir do 3º dia até 2 semanas. Mas a gente sabe que ele pode se estender até 45 dias após o parto, e a maioria das pessoas não sabem disso. Depois dos 45 dias, aí é importante a gente estar em alerta, porque pode ser sim os sintomas de depressão pós-parto. Então, o que acontece nesse processo ali, né? A mulher está com os hormônios naturalmente voltando ao normal, né? Então, aquele boom antes era ela e o bebê, então está voltando ao normal esse equilíbrio, e ela fica muito mais vulnerável psiquicamente mesmo. Então, chora muito fácil, e aí de repente em coisas de minutos já está muito feliz, né? Qualquer tem uma coisa, oscilação. Tem essa oscilação muito forte, então qualquer coisa ela já se emociona, fica com raiva muito fácil também. Então isso faz parte desse primeiro momento.
E aí isso vem junto com a amamentação, porque é o momento que você está reconhecendo aquele seu filho também como seu. Eu costumo dizer que é uma adoção, né? Independente da via que a criança vem, o bebê vem, é sempre uma adoção. Você precisa aceitar ele como ele realmente é. Então você que teve toda uma expectativa, então ali no momento do parto, nesses primeiros dias é que você vai estar conhecendo ele, sabendo como que ele é, o que ele gosta, o jeito que ele gosta. Então assim, é um estranhamento nesse primeiro momento. E aí por isso que o enamoramento é muito importante, né? Então essa mulher, esse bebê terem uma rede de apoio ajudam muito nesse processo. Então é natural que a mulher fique mais desgastada nesse primeiro momento, por isso que a gente fala que o baby blues acontece ali, que é o momento que ela vai poder se reorganizar, se readaptar, né? E aí é tão importante essa rede de apoio para dar esse suporte para essa mulher. No momento que ela estiver mais exausta, que às vezes ela não estiver conseguindo lidar com alguma situação de organização da casa, uma comida que ela não vai conseguir fazer porque tem as demandas do bebê, um banho que é tão importante, eu escuto muito assim das minhas pacientes, o tanto que o banho é fundamental, que é aquele momento justamente dela com ela mesma, ela poder se cuidar, olhar para esse corpo, né? Todas essas mudanças que aconteceram. Então, ter essa rede de apoio para dar esse suporte realmente faz toda a diferença. E para aquelas que não têm essa possibilidade, a gente precisa ver os outros rearranjos, né, que podem ser feitos para que realmente ela passe por esse momento, aí, principalmente inicial do baby blues, do puerpério, de uma forma mais tranquila. E Fabiane, até que momento, ou assim, quando é ideal pedir ajuda, né? Porque muitas vezes a gente acha, não, ter uma dificuldade é normal, mas quanto tempo essa dificuldade pode durar? Por exemplo, na amamentação, quanto tempo eu preciso esperar para pedir ajuda? Ou eu me deparo com uma dificuldade e já recorro a um profissional? Como que você vê esse termômetro, né? Uhum. Bom, para amamentação a gente sabe que hoje a gente tem muitas consultoras de amamentação, então se puderem fazer consultas antes, conhecerem, saberem como isso funciona, eu acho que é fundamental, né? Hoje a gente tem desde antes do nascimento. Exatamente. Né? Hoje a gente tem tanto conhecimento e a gente tem as redes sociais, a internet que tem muito benefício. Então a gente precisa usar isso como uma coisa positiva, né? Então lá atrás isso não existia. Então às vezes até as interferências, né? Da mãe, da sogra, faz assim, faz aquilo, mas a gente sabe que hoje nesse contexto não cabe mais pelo estudo e tudo mais. Então vamos utilizar isso que a gente tem para se informar mesmo, se empoderar de tudo isso, se sentir mais tranquila, porque nesse momento que a gente se informa, a gente fica mais tranquila sabendo como que a gente pode lidar, quais são as opções e alternativas, e faça o primeiro teste naquele primeiro momento. Se você viu que já está com dificuldade, já vamos pedir ajuda ali. Acho que principalmente para a amamentação, porque é algo muito delicado. Se você não tem esse olhar nesse primeiro momento, se você espera 2, 3, 4 dias, ela já pode trazer consequências muito maiores, né? Então, muita dor, você vai olhar a amamentação como algo muito ruim, que vai te trazer muito sofrimento, que vai doer mesmo, né? Então, assim, ter esse suporte, buscar aí a ajuda desses profissionais, né, para te ajudar nesse momento é fundamental. Eu acho que, assim, quanto antes, melhor. Do lado emocional, a gente precisa ir avaliando isso, como é que tá. Então, se você consegue fazer um pré-natal psicológico, que já é esse acompanhamento, esse suporte, ótimo, maravilha, né? Porque você já vai estar ali encontrando seus recursos, tendo esse suporte aí quando precisar. Caso isso não aconteça, isso venha só depois, é se observar. Então, lembrar nesses primeiros 45 dias que essa transição, esse humor, ele vai estar mais alterado mesmo, isso faz parte. Então, informar ali quem está perto de você que isso faz parte também é fundamental, porque principalmente a rede de apoio que vai observar que não está muito bem, que tem alguma coisa diferente, né? Então, poder dar essas informações também para o marido, para a mãe, para a sogra ou para uma amiga que às vezes está ali mais próxima, né? Poder dizer que isso faz parte, mas nesse momento. E que depois, caso isso permaneça, é sim fundamental que se busque ajuda, para que isso não venha se agravar e se tornar uma depressão pós-parto. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho conversando aqui com a psicóloga perinatal Fabiane Espíndola de Assis. É um instante só.